Por meses, houve movimentos silenciosos dentro da Toyota. Nenhum anúncio bombástico. Nenhuma declaração ousada. Apenas silêncio. Então, pequenas peças de informação começaram a vir à tona. Um novo veículo elétrico. Mais compacto. Mais barato. Construído de forma diferente. Muitos acreditavam que a Toyota estava atrasada para a corrida dos elétricos. Mas o que estava sendo preparado a portas fechadas poderia mudar o equilíbrio de toda a indústria. E antes que isso seja esquecido, é preciso entender o quadro completo. Por anos, a Toyota se moveu de forma diferente do resto da indústria automotiva. Enquanto os concorrentes se apressavam em anunciar planos elétricos ambiciosos, a Toyota permanecia comedida. As manchetes frequentemente focavam em empresas como a Tesla, que empurravam os veículos totalmente elétricos para os holofotes. A mensagem em toda a indústria era clara: torne-se elétrico rapidamente, ou corra o risco de ficar para trás. Muitos acreditavam que a Toyota estava lenta. Alguns analistas questionavam sua liderança. Relatórios sugeriam que a empresa era cautelosa demais. Comentadores descreviam seu foco em veículos híbridos como ultrapassado. As previsões ficavam cada vez mais altas. Se o futuro era totalmente elétrico, então a hesitação parecia perigosa. Mas dentro da Toyota, a situação era diferente. Os executivos não responderam com coletivas de imprensa dramáticas. Eles não anunciaram prazos agressivos. Em vez disso, repetiam uma mensagem simples. A transição para veículos elétricos tinha que ser prática. Tinha que ser acessível. E tinha que funcionar em todos os mercados, não apenas nas cidades ricas. Fontes dizem que, a portas fechadas, os engenheiros receberam uma missão diferente. Não era para construir o carro elétrico mais rápido. Não era para projetar um modelo de luxo cheio de telas avançadas. A tarefa era mais pé no chão. Construir algo confiável. Construir algo simples. Construir algo que milhões pudessem pagar. Enquanto a atenção do público se concentrava na expansão rápida, a Toyota investia silenciosamente. Bilhões foram direcionados para a pesquisa de baterias. Cadeias de suprimentos foram estudadas cuidadosamente. Contratos de longo prazo para matérias-primas foram garantidos. De acordo com relatos, equipes internas analisaram os custos de produção linha por linha, procurando desperdícios, redesenharam sistemas e prepararam as fábricas para a mudança. Este não era o comportamento de uma empresa ignorando o futuro. Era o comportamento de uma empresa planejando a escala. A Toyota construiu sua reputação ao longo de décadas através de disciplina e eficiência. Seu sistema de fabricação tornou-se conhecido mundialmente por reduzir desperdícios e melhorar a qualidade. Essa mentalidade não desapareceu quando os veículos elétricos entraram na conversa. Em vez disso, ela moldou a abordagem da empresa. Insiders afirmam que havia preocupação com o mercado elétrico inicial. Os preços eram altos. Os lucros eram incertos. Os incentivos governamentais desempenhavam um grande papel na demanda. Se esses incentivos desaparecessem, os compradores continuariam? A liderança da Toyota parecia não querer depender de apoio temporário. Então, enquanto outros corriam para frente, a Toyota desacelerava. Estudava. Calculava. Esperava pelo momento certo. Essa paciência criou tensão. Investidores faziam perguntas. Observadores da indústria acompanhavam de perto. Concorrentes expandiam rapidamente, conquistando manchetes e participação de mercado. Na superfície, a Toyota parecia quieta. Mas silêncio nem sempre significa inação. Em centros de pesquisa e escritórios de planejamento de produção, o trabalho continuava. A química das baterias melhorava. Os modelos de custo eram refinados. Engenheiros testavam novos layouts projetados especificamente para plataformas elétricas. Cada passo era medido. Cada decisão visava a estabilidade de longo prazo, não a atenção de curto prazo. O que emergiu desse período não foi uma reação à pressão. Foi uma estratégia formada sob ela. O atraso não foi hesitação. Foi cálculo. E o cálculo estava quase completo.
Os veículos elétricos carregavam a promessa de mudança. Cidades mais limpas. Custos de combustível mais baixos. Um afastamento do petróleo. Mas por baixo dessa promessa estava um problema que se recusava a desaparecer: o preço. Para muitas famílias, os carros elétricos permaneciam fora de alcance. Mesmo com a melhoria da tecnologia, o custo final na concessionária continuava alto. Incentivos governamentais ajudavam em algumas regiões, mas esses programas não eram permanentes. Quando os subsídios diminuíam, a demanda frequentemente caía. O mercado parecia forte na superfície, mas frágil por baixo. No centro deste problema estava a bateria. Baterias são caras. Elas exigem materiais como lítio, níquel e cobalto. A mineração, processamento e transporte desses materiais adicionam camadas de custo. Depois vem a fabricação. Construir pacotes de baterias exige precisão, testes de segurança e equipamentos especializados. Cada etapa aumenta o preço final do veículo. De acordo com relatórios da indústria, as baterias podem representar uma grande parte do custo total de um veículo elétrico. Essa realidade moldou as decisões de preço em todo o mercado. Muitos fabricantes responderam focando em compradores premium. Preços mais altos significavam margens mais saudáveis. Recursos de luxo justificavam a despesa. Mas essa estratégia deixava uma lacuna. Uma verdadeira mudança para o transporte elétrico exigiria veículos com preços próximos aos modelos tradicionais a gasolina. Não um pouco mais baratos após os incentivos. Não competitivos apenas em cidades ricas. Acessíveis por padrão. A Toyota entendia essa barreira claramente. Fontes dizem que as discussões internas focavam menos na velocidade e mais na estrutura. Quanto custava cada componente? Onde a produção poderia ser simplificada? A fiação poderia ser reduzida? As peças poderiam ser compartilhadas entre modelos? Cada detalhe importava. Reduzir o tamanho da bateria sozinho não resolveria o problema. Uma bateria menor diminui a autonomia, o que afeta a confiança do consumidor. A solução tinha que ser mais ampla. Exigia redesenhar todo o sistema de produção em torno da disciplina de custos. Insiders afirmam que a Toyota examinou as cadeias de suprimentos em profundidade. Contratos de longo prazo foram negociados para estabilizar os preços dos materiais. Parcerias foram fortalecidas para garantir acesso constante a recursos críticos. Linhas de fabricação foram estudadas para identificar etapas que pudessem ser automatizadas ou completamente removidas. O objetivo era simples, mas difícil: construir um veículo elétrico que não dependesse de forte apoio governamental para sobreviver. Muitos concorrentes focaram em aumentar a autonomia e a aceleração. Esses recursos atraíam atenção. Geravam manchetes. Mas também aumentavam os custos. Baterias maiores. Motores mais fortes. Sistemas de arrefecimento mais complexos. A abordagem da Toyota parecia diferente. Ela fazia uma pergunta mais silenciosa. Quais recursos realmente importam para os motoristas do dia a dia? Qual nível de autonomia cobre a maioria das viagens reais? Como a confiabilidade pode ser preservada enquanto as despesas caem? Esta barreira de custo não era apenas uma questão financeira. Era uma questão estratégica. Se os veículos elétricos permanecessem caros, a adoção iria desacelerar uma vez que os primeiros adotantes estivessem satisfeitos. O crescimento estagnaria. Mas se a barreira pudesse ser significativamente reduzida, o mercado poderia expandir para além dos seus limites atuais. A indústria acreditava que EVs acessíveis estavam a anos de distância. A Toyota acreditava no contrário. Por trás da estratégia silenciosa estava uma mudança estrutural. A Toyota não estava apenas projetando um carro novo. Estava construindo uma nova fundação. Na fabricação tradicional de veículos, uma plataforma é a estrutura base sobre a qual diferentes modelos são construídos. Inclui o chassi, pontos de montagem e sistemas centrais. Por anos, muitas montadoras adaptaram plataformas a gasolina para uso elétrico. Essa abordagem economizava tempo, mas carregava limites. O peso extra permanecia.
O espaço não era totalmente otimizado. Os custos ficavam mais altos que o esperado. A Toyota escolheu um caminho diferente. De acordo com relatos, os engenheiros receberam instruções para projetar uma plataforma elétrica do zero. Não seria um chassi a gasolina modificado. Não carregaria compromissos legados. Cada elemento serviria a um propósito: produção elétrica eficiente em grande escala. Fontes dizem que a nova plataforma foi projetada para ser menor e mais leve. A redução de peso foi tratada como prioridade. Um veículo mais leve requer menos energia. Isso significa necessidades de bateria menores. Baterias menores reduzem o custo. A reação em cadeia era intencional. Os sistemas de fiação foram simplificados. Veículos elétricos dependem de controles eletrônicos complexos. Em muitos modelos iniciais, esses sistemas se tornaram pesados e difíceis de gerenciar. Engenheiros da Toyota focaram, segundo relatos, em reduzir o comprimento e o volume da fiação em todo o carro. Menos cabos significavam menores custos de material e montagem mais simples. A colocação da bateria também foi refinada. Em vez de adaptar designs antigos, a plataforma integrou o pacote de baterias à própria estrutura. Isso melhorou o equilíbrio e a estabilidade, evitando reforços desnecessários. Menos peças extras significavam menos despesas extras. As mudanças não eram dramáticas na aparência. Por fora, o veículo pareceria comum. Não haveria formas extremas ou estilo experimental. Mas por baixo, a arquitetura contava uma história diferente. A história da Toyota em manufatura enxuta desempenhou um papel silencioso aqui. A empresa tornou-se conhecida por sistemas que removem desperdícios e aumentam a eficiência. Essa filosofia agora moldava a transição elétrica. Cada parafuso, cada suporte, cada passo na linha de montagem foi examinado. Insiders afirmam que o objetivo não era impressionar em salões do automóvel. Era simplificar a produção tão profundamente que a escala se tornasse natural. Se uma fábrica pode construir mais veículos com menos peças e menos atrasos, o custo cai constantemente ao longo do tempo. A plataforma também foi projetada para suportar múltiplos modelos. Uma estrutura. Vários estilos de carroceria. Componentes compartilhados. Esta abordagem distribui o custo de desenvolvimento por volumes maiores, diminuindo o preço por veículo. Muitos concorrentes buscavam recursos avançados como argumentos de venda. Telas grandes. Upgrades de desempenho. Aceleração rápida. O foco interno da Toyota parecia mais restrito. Estabilidade. Confiabilidade. Acessibilidade. O verdadeiro impacto de uma plataforma não é visível em materiais de marketing. É visível na eficiência da fábrica e no poder de precificação. Se a estrutura base é eficiente, cada modelo construído sobre ela herda essa vantagem. Relatos sugeriam que, uma vez que a plataforma entrasse em produção em massa, ela poderia mudar a forma como a Toyota compete no mercado elétrico. Não através de declarações ousadas. Através de números. O verdadeiro choque não foi o design. Foi o preço-alvo associado a ele. Quando os primeiros sussurros sobre o preço começaram a circular, a reação foi cautelosa. Os analistas não acreditaram imediatamente nos números. Observadores da indústria já tinham ouvido metas ambiciosas antes. Muitas nunca se materializaram. Mas desta vez, os relatos tinham peso. De acordo com insiders, a Toyota estava mirando trazer seu novo veículo elétrico ao mercado por um preço próximo ao dos carros a gasolina de entrada. Não um pouco mais baixo que os concorrentes. Não dependente de pesados incentivos governamentais. Simplesmente acessível por padrão. Se preciso, isso mudaria a conversa em toda a indústria. Os veículos elétricos têm sido frequentemente medidos pela autonomia, velocidade de carregamento e aceleração. Campanhas de marketing destacavam tempos de 0 a 60 e desempenho estendido da bateria. No entanto, para muitos compradores, esses recursos eram secundários. A primeira questão permanecia simples: quanto custa? Um preço de entrada mais baixo abre um tipo diferente de demanda.
Famílias que antes viam os veículos elétricos como produtos de luxo começam a reconsiderar. Operadores de frotas começam a calcular economias de longo prazo. Mercados emergentes, onde o poder de compra é mais limitado, entram na equação. O preço potencial da Toyota também pressionaria concorrentes como a BYD, que construiu sua estratégia em torno da mobilidade elétrica acessível, e até líderes estabelecidos como a Tesla. As margens de lucro no setor de EV já são apertadas. Reduzir ainda mais os preços comprimiria ainda mais essas margens. Relatos sugeriam que as medidas de controle de custos da Toyota não eram descontos temporários. Eram estruturais. Se os sistemas de produção fossem verdadeiramente otimizados, a empresa poderia sustentar preços mais baixos ao longo do tempo, em vez de depender de promoções de curto prazo. Essa possibilidade levantou preocupações silenciosas. Preços mais baixos podem forçar os concorrentes a responder de maneiras que remodelam o mercado. As empresas podem cortar recursos para proteger os lucros. Podem atrasar planos de expansão. Podem pressionar os fornecedores por melhores condições. Cada resposta carrega consequências. Os governos também podem sentir a mudança. Programas de incentivo são frequentemente projetados para encorajar a adoção inicial. Mas se os veículos elétricos se tornarem acessíveis sem grande apoio, as estruturas políticas podem precisar de ajuste. Os subsídios podem diminuir. As regulamentações podem evoluir. O poder da precificação é frequentemente subestimado. A tecnologia atrai manchetes. O preço determina o volume. De acordo com relatos, as projeções internas da Toyota focavam na escala. Um preço mais baixo não garante sucesso a menos que a produção possa atender à demanda. As fábricas precisariam operar eficientemente. As cadeias de suprimentos precisariam de estabilidade. Qualquer interrupção poderia enfraquecer a estratégia. Ainda assim, os números que circulavam nos círculos da indústria eram suficientes para mudar o tom da conversa. A mobilidade elétrica não pertenceria mais apenas aos compradores premium. Se o preço se tornasse real, a reação não seria calma. Seria defensiva. Publicamente, a indústria permaneceu composta. Executivos falavam sobre inovação, visão de longo prazo e concorrência saudável. Comunicados de imprensa enfatizavam confiança. Teleconferências de resultados focavam no crescimento. Privadamente, a atmosfera era diferente. De acordo com fontes familiarizadas com discussões internas, o movimento potencial da Toyota no espaço de EVs acessíveis desencadeou reavaliações silenciosas dentro de empresas rivais. A preocupação não era apenas com a tecnologia. Era com a estrutura. Muitos fabricantes de veículos elétricos construíram seus modelos de negócios iniciais em torno de preços mais altos. Modelos premium traziam margens mais fortes. O posicionamento de luxo permitia espaço para despesas de pesquisa e desenvolvimento. Investidores aceitavam perdas temporárias com a expectativa de escala futura e poder de precificação. Mas um veículo elétrico verdadeiramente acessível de uma empresa com o histórico de produção da Toyota introduzia uma dinâmica diferente. Se os preços caírem significativamente, as margens diminuem em todo o mercado. Os concorrentes podem ser forçados a escolher entre proteger o lucro ou proteger a participação de mercado. Essa decisão raramente é simples. Cortar preços pode aumentar o volume de vendas, mas também pode enfraquecer a estabilidade financeira. Relatos sugerem que reuniões de estratégia se intensificaram em toda a indústria. Programas de corte de custos foram revisados. Contratos com fornecedores foram renegociados. Planos de expansão foram reexaminados. Nenhum alarme público foi soado, mas os cálculos internos mudaram. Para empresas como a Tesla, que construiu forte lealdade à marca e liderança tecnológica, o desafio não seria o colapso imediato. Em vez disso, seria a compressão das margens. Preços mais baixos em todo o mercado podem reduzir a almofada financeira necessária para a inovação rápida. Outras montadoras tradicionais enfrentavam um problema mais complexo. Muitas ainda estavam investindo pesadamente para fazer a transição da produção a gasolina para a elétrica. Suas divisões de EV nem sempre eram lucrativas.
Um ambiente de preços agressivo poderia atrasar os prazos de break-even e aumentar a pressão dos acionistas. Fornecedores de baterias também entraram na equação. Veículos acessíveis exigem custos de componentes mais baixos. As montadoras podem pressionar os fornecedores por preços reduzidos. Em resposta, os fornecedores devem melhorar a eficiência ou aceitar margens mais apertadas. Essa tensão pode ecoar por toda a cadeia de suprimentos. Silêncio em público nem sempre significa calma em privado. Insiders afirmam que alguns concorrentes inicialmente subestimaram a abordagem da Toyota. A cautela anterior da empresa no mercado de EV levou muitos a assumir que ela seguiria em vez de liderar. Mas uma estratégia de baixo custo construída sobre a disciplina de fabricação muda essa percepção. A mudança não é barulhenta. Não há confrontos dramáticos. Em vez disso, é um reposicionamento silencioso. As empresas começam a ajustar as previsões. Os analistas revisam as projeções. As estratégias de investimento evoluem. Quando o poder de precificação se move, a influência se move com ele. Se a Toyota conseguir sustentar custos mais baixos, o cenário competitivo pode inclinar gradualmente em vez de subitamente. E mudanças graduais são muitas vezes mais difíceis de reverter. A resistência não seria alta. Seria estratégica. Um veículo elétrico de preço mais baixo faz mais do que mudar as conversas nos showrooms das cidades ricas. Altera o equilíbrio em regiões onde a acessibilidade decide tudo. Por anos, a adoção elétrica cresceu mais fortemente em mercados com fortes incentivos e altos níveis de renda. Em partes da Europa, América do Norte e áreas selecionadas da Ásia, os subsídios ajudaram a compensar os preços altos. Redes de carregamento expandiram-se rapidamente. Os primeiros adotantes aceitaram custos mais altos. Mas em muitas regiões em desenvolvimento, a situação é diferente. Os preços dos combustíveis podem ser instáveis. Os sistemas de transporte público podem estar sobrecarregados. Veículos particulares são frequentemente comprados com orçamento cuidadoso. Nesses mercados, mesmo pequenas diferenças de preço moldam as decisões de compra. A presença global da Toyota lhe dá uma vantagem incomum. A empresa opera há muito tempo na Ásia, África, Oriente Médio e América Latina. Ela entende os consumidores sensíveis ao preço. Ela entende a distribuição em regiões onde a infraestrutura varia amplamente. Esse alcance importa. De acordo com relatos, se a Toyota introduzir um modelo elétrico acessível em múltiplos continentes, os padrões de adoção podem mudar mais rápido do que o esperado. Em mercados onde os veículos a gasolina ainda dominam devido ao custo, uma opção elétrica competitiva muda os cálculos. Operadores de frotas podem estar entre os primeiros a responder. Serviços de entrega, redes de táxi e frotas corporativas medem o custo ao longo de anos, não apenas na compra. Se os custos operacionais caírem e o preço de entrada for razoável, grandes encomendas podem seguir-se. Os governos também enfrentariam novas dinâmicas. Algumas nações hesitam em empurrar políticas elétricas agressivas porque os veículos permanecem caros para os cidadãos comuns. Um modelo de custo mais baixo reduz o risco político. Os líderes podem apoiar as transições elétricas sem parecerem desconectados da realidade econômica. O crescimento da infraestrutura também pode acelerar. As redes de carregamento expandem-se quando o número de veículos justifica o investimento. Se a adoção se espalhar para novas regiões, os setores privado e público podem responder aumentando a disponibilidade de carregamento. No entanto, a escala introduz pressão. Produzir veículos acessíveis em alto volume requer cadeias de suprimentos estáveis. Escassez de matérias-primas, interrupções no transporte ou conflitos regionais podem desacelerar a expansão. De acordo com insiders, a estratégia da Toyota inclui sourcing diversificado para reduzir esse risco, mas nenhum sistema é imune. Concorrentes com pegadas globais menores podem lutar para igualar esse alcance. Estabelecer redes de confiança e serviço leva anos. A Toyota já possui essa base em muitos mercados. O impacto não apareceria da noite para o dia. Desdobrar-se-ia gradualmente, região por região.
Um aumento constante na visibilidade elétrica. Uma mudança lenta na percepção do consumidor. Os veículos elétricos não pareceriam mais exclusivos. E uma vez que o momentum se construa entre continentes, revertê-lo se torna difícil. A mudança não aconteceria em um país. Ela se moveria entre continentes. E uma vez que comece, revertê-la pode não ser possível. O veículo elétrico acessível pode parecer uma resposta simples à demanda do mercado. Mas dentro da Toyota, pode representar algo muito maior. Por décadas, a Toyota construiu sua reputação em paciência e planejamento em camadas. Não dependia de mudanças repentinas. Construía sistemas passo a passo. Esse padrão continuou através de sua expansão híbrida, que muitos uma vez questionaram. Com o tempo, os híbridos tornaram-se centrais para a identidade da empresa. A estratégia elétrica pode seguir um caminho semelhante. De acordo com relatos, a Toyota continuou investindo em múltiplas tecnologias ao mesmo tempo. Os sistemas híbridos permanecem ativos. A pesquisa sobre hidrogênio não desapareceu. A inovação em baterias continua atrás das portas do laboratório. O EV acessível não substitui esses esforços. Pode conectá-los. Fontes dizem que o modelo de custo mais baixo poderia servir como uma ponte. Ele traz um grande número de clientes para a posse de elétricos sem forçar demandas de desempenho extremas. Constrói familiaridade. Fortalece parcerias de infraestrutura. Expande relacionamentos com fornecedores. Ao mesmo tempo, os engenheiros continuam trabalhando na química de baterias de próxima geração. Baterias de estado sólido, por exemplo, prometem maior densidade de energia e carregamento mais rápido, embora permaneçam em desenvolvimento. Ao garantir volume agora com modelos acessíveis, a Toyota pode estar se preparando para introduzir baterias avançadas mais tarde, assim que os custos caírem e a confiabilidade melhorar. Esta abordagem em camadas reduz o risco. Em vez de apostar tudo em um único avanço, a Toyota espalha sua estratégia em estágios. Primeiro, acessibilidade e escala. Depois, upgrades tecnológicos graduais. Cada fase constrói-se sobre a anterior. Insiders afirmam que este planejamento de longo prazo também fortalece o poder de barganha. Alto volume de produção aumenta a alavancagem com os fornecedores. Relacionamentos fortes com fornecedores reduzem a volatilidade dos materiais. Com o tempo, essa estabilidade se acumula. Concorrentes que focam fortemente em segmentos premium podem lutar para pivotar para baixo rapidamente. Redesenhar plataformas, renegociar contratos de fornecimento e reestruturar fábricas exigem tempo. A preparação da Toyota pode encurtar essa transição internamente. O EV acessível, nesta visão, não é o objetivo final. É uma âncora. Uma camada base num sistema mais amplo que posiciona a Toyota para a flexibilidade futura. Os mercados muitas vezes recompensam a velocidade no curto prazo. Mas ao longo de décadas, a estabilidade e a disciplina de custos moldam a liderança. O que parece ser um veículo modesto pode carregar influência de longo prazo. Ele introduz a mobilidade elétrica a públicos mais amplos enquanto preserva a paciência estratégica nos bastidores. O modelo mais barato pode trazer as consequências mais caras para os concorrentes.